E agora à tarde também tem CPI da Saúde, só que na Assembleia Legislativa. O diretor-presidente do Hospital do Câncer, Carlos Alberto Moraes Coimbra, e o ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Florencio Garcia, serão ouvidos hoje. E eu estou aqui com o Carlos Coimbra. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Antes da gente começar a nossa conversa, nossa entrevista aqui no estúdio, eu vou convidar você e os telespectadores do MS Record para a gente assistir junto um outro trecho do depoimento dessa professora que acabou de falar aí, a professora Ivone, que depois da sessão de ontem na CPI da Câmara, ela perdeu o pai para um câncer de pâncreas, mas depois da morte dele, ela veio descobrir que o medicamento usado para substituir um de primeira linha, que foi utilizado no começo do tratamento dele, ele foi substituído por um medicamento que não era adequado, era um medicamento para câncer de mama, depois ela descobriu isso, e a confirmação dessa fraude veio por meio de 2 cartas que ela recebeu do Ministério da Saúde. E ela esclarece um pouco mais essa história. Vamos ver. O que me chamou a atenção é que, a partir do óbito do meu pai, isso já no meses posterior, eu recebi 2 cartas do SUS. Essas 2 cartas, vocês podem ver aqui. E nessas cartas consta valores iguais para tratamentos diferentes, em períodos diferentes. Ora, se o meu pai não estava mais recebendo um medicamento de primeira linha, um tratamento de primeira linha, por que o SUS estava pagando um mesmo valor, um tratamento diferente? Foi quando eu comecei a ouvir as notícias pela televisão, e aí o escândalo veio à tona, então eu também resolvi buscar uma explicação para a dúvida que eu passei a ter naquele momento. Ora, será que foi correto a mudança de medicamento no decorrer do tratamento do meu pai? Pois é, né, diretor? E essa dúvida paira sobre as cabeças dos familiares de pacientes, não só que foram atendidos pela Santa Casa, como foi o caso do pai da dona Ivone, mas também pelos que foram atendidos no Hospital do Câncer antes desse escândalo estourar, né? E aí tem outras questões que no decorrer das investigações e do trabalho que vocês fizeram de análise nos documentos do hospital vieram à tona. E tem uma bem recente que tem a ver com um aparelho que tem um nome complicado, que eu vou até pedir para você esclarecer do que se trata esse aparelho, e que ele poderia sim ter poupado muitas vidas, ou pelo menos ter dado uma sobrevida a pacientes com câncer, pelo menos de mais 1 ano, 2 anos, e esse aparelho ficou parado, né, Carlos? Por quê? Esse aparelho é equipamento de bracterapia, ele é um equipamento que complementa o tratamento de radioterapia, ou mesmo ele faz o tratamento, principalmente em colo de útero, sendo em casos avançados, a bracterapia ela complementa a radioterapia. Mas sendo em casos iniciantes ainda, iniciais da doença, ele pode ser feito única e exclusivamente, é um tratamento menos agressivo. Esse equipamento foi comprado pela Fundação, pelo hospital, em 2007, né? E em 2008 foi pedida a cedência desse equipamento para a Clínica Neorad, né? Foi autorizada pelo Conselho Curador na época, e eu, como membro do Conselho Curador na época, falei, olha, já que foi aprovado, eu condiciono a aprovação, mas desde que o Ministério Público Estadual se manifeste. E graças a Deus, o Ministério Público, naquele momento, manifestou-se contrário, claro, a essa cedência, mas infelizmente esse equipamento ficou comprado desde 2007, só foi oferecido esse serviço à população em janeiro de 2012, ou seja, 5 anos com equipamento comprado e sem estar prestando serviço à população que tanto precisa. Revoltante, né, Carlos? E agora a gente vai ouvir mais um trechinho de uma outra parte da entrevista com a dona Ivone. A gente resolveu dar esse espaço para ela, porque essas pessoas precisam muito de voz, precisam ser ouvidas numa situação de fragilidade da família, né? Elas se sentem tão rejeitadas por situações como essas, e a gente resolveu dar voz à dona Ivone hoje aqui no MS Record. Vamos ouvir. Qual foi a conclusão da força-tarefa? É a seguinte, para vocês verem. O medicamento informado ao SUS durante o tratamento com o Xeloda, que é indicado para o tratamento de mama, era Genzar mais cisplatina, medicamento importado, medicamento de primeira linha indicado para o câncer de pâncreas, que tinha o meu pai. Sendo para a solicitação do tratamento mantido como de primeira linha. Ora, esse medicamento foi fornecido para o centro de oncologia, por que não foi fornecido para o meu pai? É por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero saber para onde foi esse medicamento, se foi disponibilizado.
Pois é. E o que a nova gestão do Hospital do Câncer está fazendo para modificar essa realidade que veio à tona com o escândalo, Carlos? Bom, nós criamos várias comissões que não existiam. Então, comissão de ética da enfermagem, comissão de humanização também do tratamento ao paciente, comissão de medicamentos que o hospital administra. Fizemos todas as compras de medicamento. O hospital, para você ter uma ideia, tinha contratos de fornecimento de medicamentos exclusivo com determinados fornecedores. Isso não pode acontecer. Sem nenhum tipo de contrapartida para o hospital, né? Nós rescindimos quando tomamos conhecimento desse contrato imediatamente. Compramos uma plataforma que é a mesma utilizada por Barretos. Então, todas as compras de medicamentos hoje, elas são feitas através de um pregão eletrônico. Via internet. Via internet. E conseguimos, com isso, uma redução inicialmente já de 25% no valor do que era pago anteriormente. E hoje, durante a sessão da CPI da Saúde lá na Assembleia Legislativa, os deputados vão querer saber justamente essa questão da redução de gastos com os fornecedores, né? E vocês têm uma meta para reduzir ainda mais esses gastos? A gente tem reduzido desde quando nós assumimos. Para você ter uma ideia, um setor específico do telemarketing da Fundação, ele tinha 60 funcionários, hoje a gente trabalha com 35 funcionários. Né? Em relação, voltando à questão do atendimento ao paciente, que para nós é a coisa mais importante, hoje tem uma reunião do corpo clínico da Fundação, nós já enviamos ao diretor clínico para que ele enviasse a todo o corpo clínico, aos médicos, o relatório do DenaSUS, que aponta as irregularidades nos tratamentos, para que os médicos previamente tomassem conhecimento desse relatório e hoje, na reunião, contribuam de forma concreta e objetiva para que todas as irregularidades possam ser sanadas daqui para frente. Essas pessoas que participaram, a gente está vendo aí as imagens da CPI da Saúde ontem na Câmara, né? São pessoas que têm relação familiar com pacientes que morreram. E agora, como uma pessoa da sociedade de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que pode vir a precisar do serviço do Hospital do Câncer também, a gente quer saber como estão os serviços. Tem fila para atendimento? Como que está a procura? Vocês estão dando conta da demanda? Sim, estamos atendendo normalmente. Fizemos também uma separação dos serviços. Antigamente, o paciente era regulado para o hospital e era atendido pelo médico plantonista naquele momento. Hoje já não é feito mais assim. Então, é feita uma triagem. Se for câncer de pele, ele vai para o serviço de pele. Se for câncer de cabeça e pescoço, ele vai para o serviço de cabeça e pescoço. Se for de mama, ele vai para o serviço de mama. A gente acredita que, fazendo essa separação, o atendimento fica mais especializado e evita, claro, erros no tratamento. Tá certo, eu conversei aqui com o diretor-presidente do Hospital do Câncer de Campo Grande, Carlos Alberto Coimbra. Obrigada pelas informações, Carlos. E a reunião extraordinária na Assembleia está marcada para logo mais às 14h no plenário Júlio Maia.